E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Neuronato de Azia, agora junto com uma parceria aqui que eu tô felicíssimo. Vocês já viram ele outras vezes, já não é mais novo, já tá quase ficando da casa, já tá mais do que da casa, né? E já tem que voltar mais vezes pra gravar, viu? Já tá mais que convidado, vocês podem ficar tranquilos. Estou aqui com o meu querido amigo Davi, do @NeuroSkill, @NeuroSkill Underline. E aí, pessoal, boa noite a todos. Vamos falar do que hoje, meu Hoje a gente vai falar de coisa boa, nós vamos falar de TechPix, não, brincadeira, a gente vai falar Mentira. de coordenação motora, galera. A gente vai falar de uma coisa que a galera não sabe avaliar. Já vi gente saindo aqui da aula, hein? Opa! E continua. Você que quer sair, volta, porque nosso papo não é com especialista. Nosso papo é com quem? Tranquilo. Aluno de medicina, médico, todos os que precisam desse assunto, certo? Todo mundo que trabalha em porta de pronto-socorro, UBS, UPA, ambulatório de especialidade, tem que saber fazer isso, porque é o seguinte, coordenação motora é uma avaliação obrigatória no exame neurológico. E ela te dá uns pontos que o seu paciente muitas vezes não vai te falar. Muitas vezes não vai ser a queixa do paciente. E eu vou te mostrar um caso hoje. Hoje eu vou te mostrar um caso aqui. Tem caso aí, hein? Especificamente disso, ó. Eu vou dar imagens de um caso. Me traga imagens. A gente vai mostrar imagens pra você de um caso real. Eu atendi esse cara no pronto-socorro e a queixa tava longe de ser essa, certo? Então, assim, avaliar a coordenação motora, eu sempre gosto de falar o seguinte, coordenação motora é uma junção de duas coisas. Na aula eu sempre boto isso, didaticamente. É a junção da rapidez com o movimento, com a precisão. Porque aí fica fácil de entender. Fácil, não é? Fácil. Por exemplo, tem uma dificuldade na rapidez. A gente pensa em diadococinesia. Tem uma dificuldade na precisão. A gente pensa numa dismetria. E passou. E aí, aqui o Davi já mostrou 2 testes. Conta pra gente um pouco de como que você avalia essa questão de coordenação motora. Olha, fácil. Não é difícil? Você acha difícil? Eu acho fácil pra Eu acho fácil. Eu acho que parece até gincana. Posso mostrar dois? Vai. Deixa eu mostrar dois. Toca o pau. Como você faz? Ó, faz isso aqui, ó. A gente se enrolando aí já. Já tá indo pronto-socorro. Sem coordenação A aí, gente ó. já tá. Você pede pro paciente fazer isso, você pode pedir pra ele fazer numa mão e na outra, ou você pode fazer com as duas mãos, né? Com ele batendo na coxa. E o que é isso, gente? É avaliação de rapidez de movimento. Você tá coordenando os músculos pra poder fazer isso aqui, né? Exatamente. Essa coordenação motora exige uma adequação das vias motoras. É isso. Quais vias? As vias de ajuste motor. É isso. Não as vias motoras, faz o movimento. O movimento faz, só que às vezes você não faz adequadamente. Então a gente está avaliando regiões diferentes. Tipo o que a gente avalia quando a gente faz isso? Cerebelo, né? Cerebelo. Você avalia muito cerebelo. Só o cerebelo? Não. Por quê? As vias cerebelares, elas muitas vezes elas passam por vários lugares. O cerebelo... Fala aí, você fala. O cerebelo ele é tipo relações públicas ali do sistema nervoso central. Ele é amigo de todo mundo, ele tem influência em todo mundo, ele dá a mão pra geral. Eu gosto de pensar assim. Né? Ele ajuda ali, ele faz aquela modulação, né? Exato. E aí o cerebelo ele tem contato muito próximo com o tronco. Então você vai lembrar dos pedúnculos cerebelares. Cada regiãozinha do tronco tem o seu pedúnculo para se relacionar com o cerebelo. É tipo uma via direta com o cerebelo, tipo uma ligação direta com o cerebelo. Com certeza. É isso. E além disso a gente vê o quê? Que o cerebelo tem uma relação muito grande com outras vias, por exemplo, núcleos da base. Com certeza. Que também são vias de modulação da parte motora. Show! Então a gente viu aqui que o cerebelo tá dominando aí esse nosso tom. Eu gosto de falar assim que o cerebelo, ele tá ali, ó, íntimo com o trato motor. Ele é o cara que modula o trato motor. O trato motor vai lá fazer o movimento grosso, ele vai lá ajustar tudo pra ficar bonitinho. É isso. Não é verdade? Para o movimento ficar preciso, Exatamente. Ele é basicamente assim, um político que fala uma coisa muito bonita, muito boa, só que de um jeito muito ruim. Aí vai aquele assessor de imprensa e dá uma mexida no discurso. Ajuste, pra ficar bom. Exatamente. E você pode pensar no seu cerebelo, gente, como uma coisa muito fácil. Você que joga algum esporte, joga futebol, joga basquete, você lembra que as primeiras vezes que você entrou na quadra, ou dança agora do TikTok, todo mundo fazendo as dancinhas, né? Joga de ladinho. As primeiras vezes que você foi fazer uma coreografia, que você foi fazer um esporte, você foi fazer uma coisa assim, você lembra que você foi melhorando aos poucos. A primeira vez foi um caos. Você era ridículo, horrível. Se alguém olhar, eu no caso continuo em futebol, então eu chuto pra um lado e pro outro. É isso. Mas assim, quando você vai treinando uma coisa, você vai ficando bom, você vai melhorando. Por quê? Porque o seu cerebelo melhora a modulação daquele movimento. É o seu cerebelo que faz você chutar a bola? Não. Mas é o seu cerebelo que faz você chutar a bola daquela maneira, com aquela força. Daquela trivela, assim, ó. Com aquela angulação. É isso que acontece, exatamente, entendeu? Então, esse é o esquema do cerebelo. Certo? Beleza. Agora, a gente tem alguns achados para estudar.
O Davi mostrou pra gente aqui um achado, como testar, uma maneira de testar a rapidez do movimento. E lembra que você pode testar no pé também. Mesma forma que você faz com a mão, você bota a mão embaixo e fala pro paciente bater palma com o pé. Também tá testando o membro inferior, a parte de rapidez do movimento. Né? Exatamente. Agora, e a parte de precisão? Tem algum teste? Tem 2. Tem de cima e tem de baixo, acredita? Escuta essa. Manda lá. Rapaz, tem uma que você pode fazer assim, ó, de um jeito fácil. Você fala assim, olha, você vai bater o dedo no seu narizinho, bater no meu dedo, né? Ó, finge que você é o Vamos paciente. Lá, presta atenção, eu sou Ele paciente. é o paciente. Eu tô com medo de errar agora. Bate no nariz, meu nariz e acerta. Ó, tá mal ou menos, né? Tá mal ou menos. Aí você pede pra fazer com os dois. Exato. Certo? Perfeito. Ou também, o paciente às vezes aqui, ó, mãozinha aberta aqui. E vai invertendo, exatamente. Perfeito também. Então, 2 testes. Teste index, nariz. Beleza? É isso. Nome Show. chique aí pro negócio. Agora, fez esse teste. Membro superior. Dá pra testar no membro inferior? Dá. Outra pergunta. Precisa? Eu acho que precisa, pô. Ótimo, eu também acho. Por que você acha que precisa? Faz sentido? Com certeza. O cerebelo ele é tanto axial quanto apendicular, né? Qualquer movimento é modulado pelo cerebelo. Tanto a parte motora superior quanto inferior. É isso. Então tem que saber testar. Gente, existe ataxia, existe disdiadococinesia, dismetria exclusiva de membros inferior. Perfeito. Quando você vai avaliar um paciente que tem AVC, pode ser o único achado. E tem que saber avaliar. Exato. É o cara que às vezes chega com desequilíbrio. A E única aí, queixa dele é desequilíbrio. Exato. E aí você vai ver e aprende a fazer o negócio. Certo? Precisa saber fazer. Perfeito. Como que você pediria pro paciente fazer de membro inferior? Eu acho é o calcanhar-joelho. Opa! Eita, é o calcanhar-joelho. Ó, finge que essa aqui é a perna do paciente, esse aqui é o calcanhar dele. Certo? Vai pedir pra ele fazer isso aqui, ó. Do joelho? O calcanhar sobre aqui a A canela, a canela, canelona é mesmo. isso, dos dois lados. O que acontece com o cara? Vai e volta. Geralmente deveria conseguir ir e voltar tranquilamente. Tenta aí você Testa na sua casa, pra você ver. vai passando aí o pé. Normal, Exato. eu acho. Espero que seja. Mas o que acontece com o paciente que tem alteração cerebelar? Ele sai da reta. Ele vai passar e ele sai da reta. Isso. Ele não consegue manter o movimento. Não mente. Certo? Não Então, mente. a gente já te mostrou como avaliar a parte tanto de precisão quanto de rapidez de movimento. Show! Agora eu quero te mostrar o que eu achei no pronto-socorro. Vem com a gente. Bom, então aqui a gente vai mostrar pra vocês aquilo que eu achei no pronto-socorro. Eu juro, eu filmei isso daqui. Foi ambulatório de neurologia? Pronto-socorro geral. Quarta, né? Pra você que vai estar atendendo lá, beleza? Rapaz. Você já achou isso aqui? Já. Várias vezes, certo? E Quem acontece. acompanha o @neuroskill_ vai achar vários vídeos desse aqui. Por quê? Porque é comum. Aí que eu nunca vi. Você nunca procurou. Ué, por isso você nunca viu. Vai procurar que você vai Tem achar. algo de errado aí. Algo de errado não está certo, exatamente. Então, vou te mostrar o que rolou aqui que a gente encontrou. Olha lá. Até o barulho você consegue perceber. Eita, tá esquisito, né? Presta atenção. E olha que interessante. Eu quero que você preste bastante atenção nessa mão dele, esquerda, desculpa, na mão esquerda do paciente, nessa região, certo? Presta bastante atenção nessa mão, qual que é a maior dificuldade. A gente pediu para ele fazer exatamente aquele movimento. Eu pedi e falei assim, ó, bate rápido e alternando os movimentos, beleza. Presta atenção na mão esquerda e na mão direita. Vê o que você vai achar. Ou na direita, até que ele consegue fazer. Até que vai. A direita vai. Agora, olha a esquerda. Eu acho Olha que aqui. acompanhou, né? A esquerda não acompanha. Eu vejo uma alteração da rapidez. Da rapidez. Pô. Então eu tenho uma dismetria? Não! Desdiado costeria. Pra falar a verdade, nesse caso tinha uma dismetria. Tinha. Eu geralmente tá junto, né? Geralmente tá. Vem Geralmente tudo tá junto. num pacote só. Geralmente vem daquele pacote da ataxia, Exatamente. que é a falta de coordenação motora. É isso. Basicamente isso, é isso que significa essa palavra chique. Falta de coordenação motora. E é assim que a gente divide didaticamente as duas coordenações, né? A rapidez e a precisão. Nesse caso, o que eu vi? Essa disdiadococinesia e uma dismetria. Ele tinha uma alteração importante. Eu peço o paciente e ele não vai. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Ó, o Davi vai me examinar, eu sou o paciente. Vai botar o dedo. do cerebelar? Eu sou cerebelar. Ó, ele vai botar o dedo pra encostar, eu encosto no meu nariz e eu não vou rápido no dedo dele pra encostar e paro. Eu muitas vezes venho aqui e paro aqui. E eu percebo que o paciente não chegou. Ou passa, né? Também. Ou eu venho e eu não acho o dedo dele. Eu vou mais do que deveria. Então, é isso que você precisa esperar encontrar
nesse tipo de teste. E aí você precisa, para ter certeza, fazer várias vezes. Bota o dedo perto, o dedo longe, vai mexendo o seu dedo e vê se o paciente acompanha. Para ver se ele tem... Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente vai, o médico com o dedo parado, o paciente vai e coloca a mão. E aí ele percebe que ele até vai melhorando. Por quê? Porque o cerebelo vai aprendendo e vai fazendo ajustes motores no mesmo ele lesado, ele vai conseguir. Tá? E às vezes você fica meio na dúvida. Por isso que você precisa fazer essas movimentações adequadas. Então eu tô diante de um caso que veio, olha, esse cara, ele chegou no seguinte, me queixando de uma... story time! Ele veio me queixando de uma parestesia, ou seja, formigamento nos membros inferiores dos pés e nas mãos. Olha, não parece ser. Cara, história de UBS, história de pronto-socorro, paciente com diabetes. É diabético, pô. Né? Pô, parestesia. Polineuropatia. Olha aí. Olha lá. Parestesia em bota e luva. É isso. Clássico. Eu poderia não ter examinado esse paciente, mas eu examinei por quê? Porque ele tinha uma queixa que parecia ser motora. Ele tinha uma queixa que parecia ser neurológica. A parestesia também, mas ele tinha uma perda de força e uma dificuldade de andar. Eu vi que a marcha dele estava esquisita. Então eu vou fazer a avaliação daquela marcha, certo? Por quê? Outra coisa que o cerebelo faz, pela via espinocerebelar anterior e posterior. A marcha do bêbado, né? Marcha ebriose. Na ataxia, mas tem uma outra ainda. Quando o paciente tem uma sífilis, como tábios dorsalis, a clássica. É diferente, né? Exatamente. Porque eu perco a propriocepção. Eu não sei aonde está cada parte do corpo do paciente. Perfeito. Então eu tenho uma marcha tabética. Bate com o calcanhar. E bate forte. Dá pra escutar, viu? Já vi. É a marcha do tamanho. Porque o paciente não sabe onde ele está, onde está cada parte do corpo. Ele não sabe se ele está indo muito fraco, muito lento, como que ele está. O tempo inteiro que olhar pro pé. Exatamente. Então, o que a gente percebe é o seguinte. Tem que saber fazer essa avaliação. Quando eu vejo esse paciente chegando com essa marcha, eu penso, será que eu tenho algum problema no cerebelo? E eu fui avaliar. E eu achei um problema de um lado. E lembra, como funcionam as lesões do cerebelo? Mesmo lado. Lesou? Sintoma do meu lado. Eu achei dismetria e digiadocoscinesia à esquerda. Eu vou pensar que esse paciente tem alguma lesão cerebelar. À esquerda, né? À esquerda. Exatamente. Mas além disso, esse paciente tinha uma outra coisa. Que a gente já discutiu juntos aqui. A gente já falou bem de cerebelo, mas eu vou falar mais uma coisa que ele tinha. Ele tinha desvio de língua. Putz! Ele tinha desvio de língua junto com isso tudo. Tem alguma coisa... Detalhe, hein? Detalhe. O desvio de língua era pro mesmo lado de tudo isso. Olha só! Acho que não mudamos muito a topografia, mas mudamos um pouquinho pra frente. Pra frente? Né? Onde que a gente pode estar além do cerebelo pra poder ter esse tipo de... Posso chutar? Vai embora. Bulbo. Temos um campeão, por quê? Porque eu tenho vias cerebelares junto com neurônios, com nervos cranianos acometidos. Então eu preciso lembrar da relação disso com as lesões de tronco e as lesões de cerebelo. Pode estar mais para tronco? Pode. Pode ser tronco e cerebelo? Pode. Eu posso ter compressões? Tá bom. Mas eu preciso investigar aquela região. E aí eu vou contar outra coisa. Esse paciente tinha uma tomografia normal. Casa. Manda pra casa, né? Manda pra casa, né? Tá maluco? Você mandaria pra casa? Não faça isso. Não. Por favor. Por respeito ao seu CRM. Não faça. Não mande pra casa. Por quê? Porque esse paciente, pessoal, ele vai se beneficiar e ele precisa de uma investigação. É um paciente que tinha uma queixa progressiva, uma queixa que piorava. Eu não posso estar diante de um tumor? Com certeza. Progressivo, Não tinha história de surtos, tinha uma história que ia piorando. Então olha como no exame físico e com as características que eu tenho da queixa, eu começo a dar ótimos diagnósticos. Perfeito. E até uma coisa aqui, eu comi bola quando eu respondi ao Henrique, porque eu não tinha visto esse progressivo. Pra mim era súbito, e eu não vi. E o Davi mandou um negócio sensacional. Ele escreveu assim, Wallenberg. Pô, tem todo sentido. Só que ele não viu o quê? Que eu botei que era uma queixa progressiva. Putz! E aí depois, quando eu falei que era progressivo, ele já mudou na hora. Peraí. Por que ele mudou na hora? Porque se tem uma coisa que ele sabe, é que a característica de queixa súbita... Vascular. Você escutou, súbito. Vascular, acabou. Então pergunta pro seu paciente. Vem cá, seu José, isso aí começou do nada? Começou, uma hora você tava ótimo, bem, vivendo bem, do nada ficou ruim? Não foi assim. Não foi assim. Era um paciente que foi piorando. Então a gente precisa saber a investigação e avaliar, por exemplo, uma queixa desse paciente falando que ele está com uma vertigem, mas é uma vertigem central, é uma tontura central, certo?
O que mais você acha desse caso? Tem mais algum achado que você acharia? Mais uma mensagem que você acha importante a gente passar? Eu acho uma legal. De Manda. exame físico. Olha, Posso falar? manda embora. Você falou de tabes dorsais, Ótimo. ataxia sensitiva. Olá. Eu vou entrar no clima aqui Olá. para falar um pouquinho. Bora. Teste de Romberg. Teste de Romberg. Ele serve para ataxia sensitiva. Perfeito? Então, o Romberg, quando a gente fala para o paciente, ó, junta os pezinhos, olha para o horizonte, fecha o olho. Quando ele fecha o olho, aí eu já penso numa ataxia sensitiva. E no cerebelo, geralmente, claro, nenhum teste é perfeito, né? Mas no cerebelo, geralmente, a gente vai ter esse desequilíbrio, não importando se o paciente... Não importa. Não importando se o paciente ele tá de olho aberto ou fechado, ele vai ter aquele desequilíbrio. Tá? Exato. Isso aí é uma dicasinha, mas leva todos os sinais e sintomas em contexto. Cara, tá? dica sensacional. Perfeito. Romberg é um teste mandatório pra você ver se o paciente tá com vertigem mesmo. Bota ele de pé, ele tá sambando? Tá meio difícil ficar de pé com os pezinhos juntos? Vertigem? Beleza. Como é a via de vertigem? O que eu uso pra equilibrar-me? Qual que é o meu equilíbrio? Vestíbulo cerebelo, basicamente, ou seja, cerebelo. Eu uso fascículo longitudinal medial, grosseiramente, visão, olho, e eu uso vias periféricas. Eu uso ouvido interno. Isso. O trículo, o Perfeito. sáculo, canais semicirculares. Então, O tripé do equilíbrio. Né? exatamente. Se eu entendo esse tripé, eu posso começar a entender o meu Romberg fácil. Quer ver? Se eu tenho um problema no cerebelo, igual a Davi falou pra gente, tá? E eu tô com o olho bom e parte periférica boa, se eu tô com o olho aberto, paradinho, sem mexer a cabeça, sem mexer o corpo, pode ser que eu consiga ficar ali parado. Fecha o olho. Opa, fechou o olho, eu perdi mais um tripé. Eu já não tinha cerebelo, que é a propriocepção, agora eu já não tenho mais a parte visual do fascículo longitudinal medial. Eu começo a ter um desequilíbrio muito importante. É difícil ficar de pé. Então, avalia isso no seu paciente. Certo? Show! Davizão, conta pra gente aí onde te acha de novo. Manda o pessoal. Neuroskill underline. Certo? Procura a gente lá. Aqui é o Noranato de AZ. Encontra a gente lá no Instagram também. Segue a gente no TikTok. Eu e Henrique espero vocês em todo Obrigatório. lugar. Você tá no canal do YouTube aqui, tem que seguir na Segue nós que a gente espera vocês, tá bom? Beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tem muita coisa pra vocês. Até.